Muito bom dia, Igreja do Senhor, a graça e a paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos orar? Amém. Senhor, nós estamos reunidos na Tua presença, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, obrigada, Pai, pelo Teu amor, o Teu cuidado. Obrigada por Tuas misericórdias que se renovam cada manhã em nossas vidas. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, Senhor. Leva cativo, ó Deus, os nossos pensamentos a Ti, traz cativo em nós a mente de Cristo. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento agora, desobstrui os nossos ouvidos, Senhor. Tira, Senhor, agora toda dureza do coração, para que nós possamos, de fato, ao ouvir a Tua palavra, a instrução que vem do Senhor, nós possamos de fato, Senhor, nos apropriar disso, nos apropriar dela, meu Deus, e aplicar isso nas nossas vidas, ó Pai, nesse tempo, Pai, onde nós precisamos de fato e de verdade mostrar, meu Deus, que somos submissos ao Senhor, que de fato nós nos submetemos ao senhorio do Senhor, Pai. Eu oro por isso, eu oro para que haja um entendimento, Senhor, na Tua igreja, no Teu povo, Senhor. Meu Deus, que nós possamos compreender, ó Pai, este princípio fundamental na vida do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo impedimento, meu Deus, que toda ação no mundo espiritual, ação maligna, que seja agora repreendida no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eu te convido a vir, a nos direcionar, a nos instruir, a nos conduzir mesmo. Tu és o pedagogo aqui, Tu és o mestre aqui, Senhor. Nos instrui, nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom, nós estamos então na lição 13 da apostila 2, que é autoridade e submissão. Na aula anterior, nós vimos então, iniciamos esta lição falando sobre autoridade. E nós então entendemos como este princípio é fundamental. Ele é fundamental na vida do cristão. E nós entendemos que é a partir dele que tudo começa, né? A humanidade iniciou ali recebendo, né, ordens do Senhor, da autoridade absoluta, da autoridade suprema. Então nós vimos que isso precisa ser resgatado nos nossos dias. Nós precisamos de fato entender, enquanto pais, enquanto autoridades primeira no nosso lar, sobre a vida dos nossos filhos, entender esse papel, esse princípio estabelecido do Senhor e delegado diretamente a nós, e a partir disso, né, desenvolvermos toda uma sociedade que seja regida por esse princípio de autoridade, primeiramente ao Deus soberano, né, e depois em todas as instituições, seja ela familiar, governamental ou eclesiástica. E agora nós iremos falar sobre a submissão à autoridade, que se existe a autoridade, existe então alguém que se submete, né? Que se sujeita a esta autoridade. Então, no ponto 2 da apostila está aí, submissão. Eu trouxe uma definição aqui do grego, né? A palavra submissão no grego, ela é hipotasso, que significa se colocar sob uma pessoa.
Então, submissão, se colocar sob uma pessoa, né? Aqui na apostila você está vendo aí, está dizendo que é a junção de sub mais missão. Então, sub, né? Aqui, sub, sobre, a autoridade está sobre e o subordinado está sub, ok? Então, é assim que a gente entende a questão da submissão. Quem tem autoridade, nós já entendemos que é quem está numa posição de comando, de dar ordens, de mandar, de ordenar. E então os que estão abaixo, né, sob a liderança dessa autoridade, precisam se submeter, ok? E aí nós vamos entender que nós devemos, em primeiro lugar, nos submeter a Deus, a Ele, toda a nossa submissão. Então, quer dizer, de maneira global na nossa vida. Isso significa que em todas as áreas, em todas as esferas, seja ela, gente, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na roda de amigos, nos projetos, nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos submeter a Deus. E aqui a gente precisa entender que quando a gente está aprendendo coisas, né? Vamos supor, eu quero estudar alguma coisa, eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo uma leitura, eu estou na escola, estou na faculdade, e aí suponhamos que ali no contato, né, daquilo que está sendo te apresentado, daquele conteúdo que você está aprendendo, tem lá questionamentos como, por exemplo, quanto à autoridade de Deus. Ah, como assim? Deus não existe, por exemplo. Deus não é transcendente, Deus é imanente apenas, quer dizer, Deus, ele age só aqui. Então quer dizer, Deus que age aqui significa que tudo é Deus, que não existe um ser transcendente, né? E isso a gente verifica que tem sido ensinado em muitos currículos escolares, na faculdade, alguns cursos, né? Tem pessoas que às vezes vão fazer cursos de terapias por aí afora, né? E tá lá dizendo que Deus não é transcendente, não existe essa coisa de transcendência. Vamos supor que lá está sendo apresentado para você que o homem, e aqui, gente, quando a gente fala homem, é homem e mulher, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Ele não é um ser também transcendente. Tudo que o homem faz é aqui. O que importa é que o homem constrói aqui, o que ele cria aqui a partir dele mesmo, da sua percepção e da sua inteligência, porque ele tem a sabedoria dentro dele, né? Ele não depende de outro ser, não existe outro ser, não, né? Então, se a gente aceita esse tipo de coisa, a gente está o quê? Descaracterizando a soberania de Deus. Né, se eu vou fazer qualquer coisa, né, sem sujeitar aquilo que eu vou fazer ao crivo da palavra de Deus, que é onde consta ali as leis do Senhor que regem a minha vida, né? Então ele, como autoridade maior, deixou escrito na sua palavra, na Bíblia Sagrada, como nós devemos nos conduzir na nossa vida no todo, né? E aí, não, eu vejo que tem lá dizendo para eu que eu não devo fazer X coisa. Não, mas aí eu não, isso quer dizer que eu não estou submisso à vontade de Deus, eu não estou me submetendo à autoridade maior,
Entendeu? Se, por exemplo, o Senhor me deu, né, instruções diretas de condução dos filhos, de condução do lar, de como me conduzir no trabalho, de como me conduzir nos relacionamentos, na escolha de amigos, naquilo que eu visto, naquilo que eu falo. Ah, mas espera aí, na Bíblia não tem usos e costumes. Não tem lá discriminado o que você deve usar, mas está falando lá que eu não posso, né, colocar o meu corpo assim. A questão da sensualidade, né? Eu preciso ser modesta. Tá dizendo aqui na palavra de Deus, se eu não me submeto a isso, eu me submeto então ao crivo da moda. Ao crivo da moda que dita aí que eu tenho que usar determinado tipo de roupa e tal. Eu não me submeto à autoridade do Senhor, que está dizendo que eu tenho que cuidar, né? Então, ser modesta nas vestes, e ser modesta não é me expor, usar da sensualidade, né? Então, eu não me submeto à palavra de Deus, mas eu estou me submetendo a alguma autoridade. Então a gente precisa entender isso, tá? Nós sempre estaremos submissos a alguém. Isso é um fato. Então, às vezes eu digo que eu não vou me submeter, por exemplo, né, vamos falar aqui dentro do lar, na família. Não vou me submeter ao marido. Hoje essa é uma questão muito forte, principalmente, né, com essa questão do movimento de poder das mulheres, né? Vamos lá, mulher poderosa, vamos conquistar tudo, mulheres no poder, uhul, né? Mas não é assim, a questão da busca da mulher no destaque dentro das suas atribuições delegadas por Deus. Né? Não, é aquela questão do vamos buscar o poder que é do homem, que foi atribuído ao homem, porque nós queremos ser igual a ele, na verdade superiores, porque quando a gente vê o movimento, o homem ele é colocado como o capacho mesmo, é pior do que um animal. Né? O homem é terrível, o homem isso, o homem aquilo. Né? Então eles descaracterizam totalmente o homem e colocam a mulher lá em cima. E alguns ensinamentos, embora dentro da igreja isso não seja tão vivos, né, não estão tão aflorados assim, de certo modo permeia a mente de muitas de nós, né? Na questão de não entender que dentro da estrutura organizacional de Deus, quando Eva pecou, lá em Gênesis, nós vamos ler, tá? Você pode abrir aí, que é para você não ter dúvidas. Gênesis, no Gênesis 3, quando Eva, ela desobedece a ordem do Senhor, então o Senhor colocou eles no jardim e falou para eles, né? Falou para Adão, que era para eles dominarem ali, comerem de tudo, eles tinham liberdade, total liberdade ali no jardim do Éden, mas o Senhor instituiu uma regra, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E você conhece a história. Então, a serpente, né, foi lá e começou na cabecinha da Eva, né? Foi isso que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a Eva fala o quê? Capítulo 3. A Eva fala assim, no verso 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva deu uma acrescentadinha ali no que o Senhor tinha dito. O Senhor disse que não era para comer. Mas aí a serpente, não menina, que isso? Não é isso não, ele está te enganando.
Não, ixi, boba, come lá, porque isso aí que ele falou para você é mentira, eu que sei, então você vai lá e come. E daí Eva fez o quê? Né? Aí a serpente falou para Eva assim, ó, isso aí que ele falou não é bem assim não, eu tô parafraseando, tá, gente? No verso 5 fala assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o ponto aqui. Se vos abrirão os olhos e como Deus. Você percebe qual é o ponto aqui? A serpente jogou a semente no coração da Eva, o desejo de querer ser igual a Deus, a autoridade maior, suprema, absoluta. Então, a Eva foi lá e comeu. Por quê? Ela viu, né, que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Olha só isso aqui. Qual que é o problema que nós temos vivido na sociedade hoje, gente? O que vocês ouvem falar assim de maneira indiscriminada em todas as esferas, né? E aí a gente vai colocar aqui classes, né? Porque a nossa sociedade foi dividida em classes, né? Então não é uma sociedade, são classes, as classes. As classes, todo mundo quer o quê? Igualdade. Igualdade de poder. Igualdade de poder. Isso foi disseminado no coração da Eva pelo diabo. Por quê? Porque o diabo, ele fez o quê? Ele quis ser igual a Deus lá no céu, quando ele ainda era um anjo de luz. Não é isso? E ele quis, ele desejou ser igual a Deus, né? A gente vai entrar nesse ponto que é o tópico 3 e a gente vai prosseguir na lição. Você vai verificar isso, que, ó, lá em Isaías 14:12 fala o seguinte: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. Você vê aqui, Satanás, ele desejou ser Deus, ele queria ali igualdade, né? Ele não queria estar submisso, sujeito a Deus, ao seu Criador, não, ele queria o poder igual ao de Deus, ele não queria se sujeitar. Então Eva, né, foi enganada pela serpente com essa ideia de poder, ela poderia ser igual a Deus. Então hoje nós vemos que existem muitos pensadores que disseminaram sim essa ideia de que o homem não foi feito para sujeitar a ninguém, porque ele é um homem dotado de razão, de pensamento, ele consegue tirar das suas ideias grandes coisas, propósitos, fazer grandes coisas em prol da evolução da humanidade, porque tudo está nele. E aquilo que existe, que ainda impede de ele obter esse poder, essa autoridade, precisa ser o quê? Precisa ser totalmente abolido. Abolido. E aí nós vemos
tantos movimentos brigando pela questão da igualdade de poder. E aí agora voltando aqui à questão no lar. Infelizmente, essa ideia de poder tomou a mente das mulheres em quase a sua totalidade, né? De que a mulher, ela tem que brigar pelo poder, que ela não pode se sujeitar ao marido, porque ela não é inferior do que o homem. E de fato, a Bíblia, em nenhuma parte você vai verificar a Bíblia colocando a mulher como inferior ao homem, em questão de dignidade diante de Deus. Então, homens e mulheres diante de Deus, na questão da igualdade, eles estão equiparados, tá? Dignidade. Na questão de dignidade, eles são equiparados. Agora, na questão de governo, não. Porque você vai ler aqui nesse mesmo capítulo de Gênesis que eu acabei de ler, Gênesis capítulo 3, aí essa historinha ali que começou, né, do pecado, e a mulher desejou poder igual a Deus. A mulher, incentivada ali, incitada pela serpente, desejou ser como Deus. Verso 5 do capítulo 3, ok? Lá no verso 16 do capítulo 3, quando Deus vem e Adão fala, né, que eles estavam nus e tal, e aí o Senhor pergunta, mas você desobedeceu a ordem que eu dei? Aí Adão fala, mas foi a mulher, e a mulher, mas foi a serpente. Aí o Senhor fala várias coisas, mas o Senhor dirige a palavra à mulher da seguinte maneira, verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso é a Bíblia que diz, tá? Verso 16 do capítulo 3. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará, tá? Tem uma vírgulazinha aqui. E ele te governará. Ele quem? Teu marido. Então, olha só. Deus, na reorganização ali, distribuição de autoridade, porque diferente lá de Gênesis 1, 27 e 28, né? 26, 27, 26, isso, que o Senhor cria o homem e a mulher, 27 e 28, e aí ele os abençoa e diz, seja fecundo, multiplicai, dominai sobre os peixes do mar, tudo aquilo ali. A mulher, ela era de certo modo submissa, mas ela tinha o mesmo nível de governo, né? Era para os dois sujeitar, dominar. Mas no pecado de Eva, o governo passou a ser do homem e não mais da Eva. Então ela teria que submeter ao governo do homem, entendeu? Então, hoje quando a gente verifica tudo que influencia o nosso pensamento, o nosso sentimento, é o quê? Que a gente tem que brigar pela igualdade, que a gente tem que brigar para mandar igual, para estar em posição de poder, e isso muitas vezes acontece dentro da casa, no meio da família, e muitas vezes isso é o que causa o desarranjo familiar. Por quê? O homem diz uma coisa e a mulher diz outra, porque o homem quer conduzir o lar de determinado modo, mas a mulher quer conduzir do modo dela. Aqui eu tô falando para cristãos, tá, gente? Então a gente tem que entender que nós estamos entendendo um lar onde o marido e a mulher, eles são submissos à vontade de Deus, à autoridade suprema, ok?
E aí, o que acontece? Isso causa uma desordem no lar. Por quê? Porque está havendo uma quebra de princípio. De qual princípio? Do princípio de autoridade, que é do homem, na questão do governo, de como a casa, de como a família deve funcionar. Não estou falando sobre questão de delegação de tarefas, tá? Governo, como que essa família, o que vai ter nessa família, o que não vai ter. Nós queremos a família assim, minha família será desse modo. E se a gente entender aqui que submissão significa você se colocar sob uma missão, quer dizer que você está entendendo que você faz parte de uma missão, e uma missão, para ser uma missão, ela tem o início, o seu desenvolvimento e o seu fim, que é o quê? Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, que para eu chegar nesse objetivo, eu preciso me submeter a regras, né? Porque qualquer coisa, isso, gente, se a gente entender em questão de missão, vamos colocar da seguinte maneira. Se você quer, vamos supor, passar em um concurso público da PRF, tá? É um concurso concorridíssimo, você sabe disso, você vai se submeter ao quê? À disciplina. Ok? Você vai submeter a disciplina de tempo de estudo, de tempo de sono, de hora de sair ou de não sair. Você tá entendendo? Então, assim, para tudo na vida nós precisamos nos submeter a algo para a gente conquistar determinada coisa. Esta questão de achar que nós não nos submetemos é um engano. É um engano. Se eu, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa fora do peso, né, do meu peso, estou acima do peso. Eu quero emagrecer. Eu vou me submeter ao quê? Vou me submeter ao regime. Tá entendendo? Então a gente está sempre submetendo a alguma coisa para conquistar determinada coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma família, suponhamos, aqui vamos falar sobre a sujeição dentro do lar, da mulher ao esposo, do esposo a Deus e dos filhos aos pais. Ok? Então essa família, em primeiro ponto, ela está submissa à autoridade maior, que é Deus. Então, para que essa família funcione de maneira fluida, bem, que alcance o seu propósito. Qual é o propósito da família, gente? É glorificar a Deus, né? Criando filhos para a glória de Deus, que vão servir na sociedade para a glória de Deus. E quando finda-se essa vida nossa aqui, que é tão breve, iremos para a eternidade. Então, qual que é o propósito da família na terra? Glorificar a Deus para ecoar na eternidade. Entendeu? Que forte, aleluia, glória a Deus. Então, se você entende isso, você vai em primeiro ponto, para conduzir bem, você está sujeito aqui à autoridade de Deus, para você conhecer as conduções, né? Como você se move dentro dessa estrutura familiar de modo a estar submetido de fato à autoridade absoluta de Deus, você precisa o quê? Ler a Bíblia. Porque é aqui na Bíblia que você vai encontrar as diretrizes que devem reger a estrutura familiar. Entendeu? Então você vai ler, você não vai se contentar em vir à igreja no domingo para ouvir a palavra de Deus apenas. Não. Você vai se aplicar nisso, você vai todo dia, lá você, sua esposa, vai incentivar os seus filhos a fazerem isso, para quê? Para serem realmente uma família que cumpra a missão estabelecida por Deus.
E aí a mulher entendendo esse ponto, o homem entendendo esse ponto, ele vai então cumprir o que está escrito em Efésios 5, deixa eu abrir aqui. Em Efésios 5, vai dizer o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. No 22, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, se a gente entende que a nossa submissão ela é em primeiro lugar para com Deus, as outras, gente, fica bem mais simples. Ah, mas você está numa utopia. O que acontece? Estou dizendo que a gente não vai ter discordâncias de vez em quando, divergência de pensamento, divergência de opinião. Não é isso. A questão é você entender a sua posição e, cada um entende a sua posição. Conversa-se. O que é decidido em conjunto ali é o que fica estabelecido. Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis, e isso a gente precisa entender, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de sujeitar também a autoridade porque falta clareza. Então a gente precisa ter clareza das coisas. O marido precisa ser claro com a esposa precisa ser clara com o marido, os dois precisam ser claros com os filhos. Não é que você vai tratar os filhos em pé de igualdade, porque a autoridade não está nivelada ao subordinado, gente. A autoridade, ela está acima dos subordinados, quer dizer, em estrutura de governo, não estou falando em dignidade, tá bom? Vamos entender bem isso. Questão de dignidade diante de Deus, todos estamos equiparados. Em estrutura de governo, não. Então a gente verifica isso na Bíblia. Deus sempre estabelece um que está para governar os demais. E aí tem as regras ordenadoras que estabelecem esta instituição, seja ela qual seja, familiar, eclesiástica ou governamental. Entendido aqui? Maravilha. Então é isso, precisa ter clareza para conduzir as coisas, tendo conhecimento dos princípios da palavra do Senhor, tendo conhecimento às vezes também das limitações, e aí conduzir as coisas. De repente identificou limitações ali, vai o quê? Vai trabalhar essas limitações em conformidade à palavra de Deus para que chegue ao ponto que precisa estar, de maneira que glorifique a Deus. Tomar uma aguinha. Entendeu? Então, essa questão de ficar muitas vezes brigando por poder é um pecado. E é a causa de muita desestrutura, ou eu diria de toda a desestrutura que a nossa sociedade está. Por quê? Porque houve-se inversão de papéis, houve-se a quebra desse princípio, o princípio de autoridade, De muitas esferas da sociedade, principalmente da educação, Deus foi tirado. Não se pode falar de Deus, o Estado é laico, então não se ensina sobre Deus, não se ensina sobre transcendência, e aí a mentalidade das pessoas foi formatada dentro desse entendimento de que Deus ele é só na igreja. Então, na igreja é Deus, nas outras esferas da sociedade não é Deus. Então, tem o termo que muitas vezes se usa erroneamente, a vida secular. Mas o cristão, se ele é submisso à autoridade absoluta de Deus, ele é cristão,
Entendeu? Ele é cristão aqui na igreja, lá em casa, lá no trabalho, seja em qualquer lugar aonde ele estiver, ele é um cristão. Então, os princípios seculares, humanistas, que diz que o homem tem que buscar o poder, porque o conhecimento é poder, porque tudo é poder, vamos brigar pelo poder, 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 poder. Não, o poder do cristão é Cristo. O poder do cristão é o Espírito Santo. Se o cristão estiver sujeito ao senhorio de Cristo, ele estará cheio do poder de Deus para transformar o ambiente, começando em casa, começando com os filhos, ensinando os filhos. O cristão submisso ao senhorio de Deus, ele vai agir, conduzir a sua vida de modo a viver em conformidade à vontade de Deus. E aí, isso, o homem para a mulher para com o homem e os filhos para com os seus pais. Porque no verso 6 de Efésios vai dizer também para os filhos, o quê? Obedecei, capítulo 6, verso 1 de Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só. Então, os filhos não são autoridade dentro de casa. Os filhos não têm poder de decisão, gente. A autoridade tem poder de decisão. Filhos não têm poder de decisão, por quê? Porque eles não são autoridades. E eu estou dizendo aqui das crianças bem pequenas. Depois, quando os filhos começam ali a entrar na adolescência, alguma coisa você vai deixando ele participar. Mas a palavra final é sempre do pai e é sempre da mãe. Por isso que é importante conduzir a criança desde o nascimento, ensinando disciplina, ordem, virtudes, o temor do Senhor. Ensinando para ela sobre a soberania de Deus, o senhorio de Cristo. Você tem que ensinar isso para a criança, porque quando ela estiver na adolescência, provavelmente ela não será uma criança trabalhosa, uma adolescente trabalhoso não, porque ela já vai crescer dentro disso aí, entendendo qual é o papel dela, de filho, entendeu? E os filhos que estão assistindo, que não tiveram esse ensinamento e que receberam ensinamentos da televisão, na escola, leram, literaturas dizendo que não, que você é dono de si, porque você tem que exercer o pensamento crítico, porque como um ser racional, inteligente, vai sujeitar aos ensinamentos tradicionais, opressores, de pais retrógrados. Nossa, não são evoluídos, não acompanharam o avanço tecnológico, não conhece, as tiradinhas que está sendo usada hoje. E aí muitos filhos, tomados por essa mentalidade, olham para os seus pais e tratam os seus pais como se os pais fossem ETs. E muitas vezes não aceita, porque os pais não falam no politicamente correto. Politicamente correto, vou dizer uma coisa para você, é incorreto. Porque o politicamente correto te faz ser participante de coisas erradas. Por quê? Porque você não pode dizer que X coisa é errado. Você tem que engolir o errado como sendo certo. Isso é o politicamente correto. Porque hoje em dia a verdade é relativa, eu posso decidir ser o que eu quiser, Ninguém tem nada a ver com a minha vida, é assim que se dizem por aí, não é? Mas na verdade, se nós somos cristãos submetidos de fato à autoridade, soberania de Deus, essas coisas não servem para nós, porque sim, nós devemos
Nós devemos sim contas da nossa vida aos nossos pais. Se nós moramos com os nossos pais, nós precisamos prestar contas aos nossos pais. Se nós trabalhamos, né, somos profissionais, nós precisamos prestar contas ao empregador. Precisamos nos submeter às regras dessa instituição. A questão de horário, muitas vezes o funcionário vive chegando atrasado, o horário é 7 horas, chega às 7h05, 7h10, né? E isso você está o quê? Sendo insubmisso às regras ordenadoras daquela instituição. Sabia disso? É simples, né? Mas é fato isso. Entendeu? Então, aqui tem uma outra orientação para os pais também. No verso 4 do capítulo 6 de Efésios, fala aqui, ó: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Às vezes, os pais entendem, né, que os filhos têm que se submeter e tudo isso, mas às vezes são pais muito abusivos, né? Que ficam ali falando sem parar, não tem modos muitas vezes para falar, né? E aí acha que o filho tem que suportar tudo isso. Não é isso, viu, irmãos? Não é isso. Nós precisamos, como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, então, né, pais cheios do Espírito Santo, nós precisamos também usar o quê? Do domínio próprio, do amor, da tolerância, da paciência. Entendeu? Porque se os pais muitas vezes ficam ali incitando, o menino ira, revolta e aí, né? Só Jesus na causa. Isso acontece? Isso acontece. A gente conhece muitas histórias por aí desse tipo de coisa que acontece. Então a gente precisa ser o quê? Prudente, né? A gente precisa ter sabedoria na condução dos filhos também, embora sejamos autoridade, tá? A gente precisa entender que como autoridades nós não somos amigos dos nossos filhos. No sentido de que geralmente o amigo ele está em nível de igualdade, né? O amigo não manda no amigo, não decide coisas pelo amigo, não. O pai, ele tem um sentimento de amor, de cuidado, de afeto, mas ele é pai, mas a mãe é mãe. Tá entendendo? Ah, mas eu quero ser amiga. Não, amigo não corrige, amigo não delimita coisas, não estabelece coisas. E isso quem faz é a autoridade, só quem tem essa autoridade são os pais. Mas você pode ser o quê? Amigo, no sentido de divertir, de conversar, de ser... Claro que sim, isso tudo faz parte do pacote de ser pai e de ser mãe. Olha só que maravilha, hein? Nossa Deus! Glória a Deus, é uma missão muito preciosa, aleluia. Então vocês entenderam isso aqui? Maravilha. E agora, nas instituições, na questão de estar sujeito à autoridade governamental. É o quê? Tem prefeito, tem vereador, tem o presidente, tem os ministros, tem as leis estabelecidas, né, que regem a nossa sociedade. É o quê? A gente se sujeitar às leis, gente. É isso que significa estar submisso às autoridades. Mas aí entra um ponto muito importante, que é o quê? Às vezes, autoridades malignas, que são autoridades devido ao princípio de autoridade, mas as suas ações, elas são conduzidas pelo espírito do engano que está na vida dela. Então ela está na posição de autoridade, mas ela não age como a autoridade estabelecida por Deus, advinda de Deus. E aí ela cria situações que o quê? Que vão trazer dano, né? Malefícios para o povo. E aí nesse caso, você sujeita, você não sujeita? Você sujeita, porque você não vai o que lá matar, bater, não sei o que, mas se aquilo que foi estabelecido quebra o princípio da palavra de Deus, você não obedece, né? Como assim?
A gente verifica isso na palavra de Deus. A gente verifica isso na palavra de Deus, os discípulos, Jesus, a mãe de Moisés, todas essas passagens aí que nós já vimos, ok? Maravilha! Bom, gente, olha só, em relação à autoridade eclesiástica, quer dizer, o nosso pastor, né? Os nossos pastores. Quem é a autoridade estabelecida por Deus na igreja? O pastor, tá? Então, o pastor, ele é levantado do para quê? Ele é levantado para possibilitar a organização e o crescimento individual dos cristãos, dos filhos de Deus, aqui dos santos, dos irmãos que servem nessa comunidade, né? Então, o propósito é o quê? A liderança pastoral tem como modelo Jesus Cristo, né? Que é o que a gente verifica lá nos evangelhos, como Jesus se conduzia ali com os seus discípulos, que é o quê? Servir, né? Então, a autoridade eclesiástica, ela está estabelecida para, sim, liderar essa estrutura organizacional aqui, mas o foco é o que? É nos conduzir no caminho do Senhor, de modo que nós alcancemos mesmo desenvolvimento espiritual e que vivamos para a glória de Deus. Tem um texto de Marcos 10:42 que fala assim, não, eu vou ler o que está em Hebreus 13:17, que fala assim, ó: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará em nada a vocês. Não quer dizer, às vezes nós somos muito difíceis de lidar, né? Porque não concordamos da maneira como as coisas são feitas, né? E aí isso às vezes acaba sendo penoso para quem está na liderança do rebanho, na liderança da igreja. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, que nós precisamos entender que essa autoridade, ela foi estabelecida por Deus e ela está ali para nos conduzir, nos orientar. Aí você pode pensar, mas e se ela faz alguma coisa que está errado? Pode acontecer? Pode acontecer, a gente já viu, né? E de vez em quando a gente vê histórias aí acontecendo a este respeito. Bom, se o pastor da igreja, a liderança da igreja, ela começa a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, você não deve se submeter. Por quê? Porque a autoridade maior é quem? É Deus. Aí o que eu faço? Você pode conversar com a liderança e a melhor coisa, gente, que eu falo para vocês, se de repente acontece alguma coisa dentro dessa instituição que você faz parte, eclesiástica, e você de repente não entendeu, discordou, não sei o que, você deve sentar com o pastor desta igreja e conversar com ele. Fale para ele, porque de repente você está de fora, você não está entendendo o todo da questão, né? Então o ideal é você sentar com ele. Aí se ele não me ouvir, aí é problema dele com Deus, no caso de ele estar errado, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala que se os pastores conduzir mal o rebanho, o Senhor vai cobrar deles. Isso está na palavra de Deus, tá? Depois você pode ler aí também. Bom, e aí você tem que saber também que nem sempre as coisas serão como a gente quer. E isso é em qualquer lugar. Por isso que nós temos que aprender a sujeitar a nossa vontade ao dever de consciência para com Deus, tá bom? Nem sempre aquilo que a gente quer, a gente vai conseguir, né?
Nós adultos sabemos disso, porque já passamos por inúmeras situações que isso aconteceu. Então a vida, isso faz parte da vida, né? E glória a Deus por isso. Bom, então, gente, para fechar, vamos lá. Na conclusão, diz aí, ó, na nossa posição de autoridade, peçamos graças a Deus para a exercer. Na nossa submissão, sejamos fiéis, respeitemos e sejamos submissos àqueles que o Senhor colocou à nossa frente para nos guiar. Aplicações. Como você tem exercido sua autoridade de pai, de mãe, na igreja, como profissional? Você paga seus impostos e taxas? Você é submisso ao seu líder espiritual ou você gosta de seguir a orientação de outros, de fora da sua igreja? Né? Às vezes nós estamos aqui liderando pessoas, né, investimos na vida das pessoas e às vezes ela não está satisfeita, né, não fica contente com a instrução que recebe e vai buscar fora. Isso é insubmissão, né? Vê aí na palavra de Deus, né? Isso é insubmissão, porque a gente precisa se sujeitar aos nossos líderes. Então, se de repente você já fez isso ou costuma fazer isso, isso é um momento de reflexão para poder realmente se alinhar. Amém? E tem o questionário e a pergunta 1 fala o seguinte: o que é autoridade? É o direito que alguém tem de mandar e ser obedecido. E pergunta 2, o que é submissão? Uma missão subordinada a outra. Muito bem. Pergunta número 3, qual o maior exemplo de submissão que temos na Bíblia? Qual é? Isso, Jesus! Jesus é o nosso maior exemplo de submissão. Glória a Deus! Bom, nós finalizamos então a lição 3. Na próxima aula nós iniciaremos com a apostila passo 3. Se você ainda não tem, no decorrer da semana venha à secretaria da igreja e faça a aquisição da apostila Passo a Passo com Cristo número 3. Amém? Logo mais às 9h30 da manhã nós teremos o nosso culto, também às 17 horas, às 19 horas, presencial e online. Venha e traga a sua família. Que seu domingo seja uma bênção em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Paz.